Então, agora nós vamos receber. Segura aí, gente. Tô animado demais para esta conversa. Agora nós vamos receber aqui no nosso Manhã Brasil. A gente vem dialogando sobre essa conversa faz um tempinho, tal, que a gente vem preparando. Eu li uns capítulos do livro que ele está preparando. É bomba. Vamos receber com grande alegria e boa expectativa o professor Sérgio Botton Barcelos. Ele é professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia na Universidade Federal da Paraíba. Ele tem mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela Federal Rural do Rio de Janeiro. Lá na Paraíba, lidera o grupo de ensino e pesquisa ensino e pesquisa em Sociologia, Estado e Movimentos Sociais, e aí o bicho pega. O que acontece é que o Sérgio, esse aí não é o Sérgio não, tá, gente? Esse aí não é o Sérgio. O professor Sérgio, entre outubro de 2023 e fevereiro de 2027, de 2025, desculpa, fevereiro agora, atuou na SRI, na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, lá, na Toca no Leão, lá no Palácio do Planalto. Ele era assessor da diretoria de acompanhamento da Câmara dos Deputados. E o que eu falei que li são capítulos preparatórios de um livro que ele está escrevendo sobre essa experiência dele. E eu fiquei muito impactado com o texto que eu li. Vamos saber agora do que se trata. Sérgio, muito bem-vindo, homem. Que bom que você pôde vir assim. Olá, Mauro. Olá a todo mundo que nos assiste. É uma satisfação estar aqui, né? Bom, eu sempre que posso, pelas manhãs e sempre que posso, pelas tardes, estou assistindo vocês no Manhã Brasil, no Noite Brasil, né? É uma satisfação estar com vocês e estar nesse espaço, né? Que tá, enfim, tem esse olhar e essa perspectiva crítica aí sobre a realidade que a gente vem vivendo no Brasil, Sim, né? sim. E esse diálogo todo que vocês fazem, enfim, com a comunidade de vocês sobretudo, né, esse olhar sobre a realidade e também trazendo à tona, assim, que a gente tem que conversar e debater, que são essas contradições do campo aí que se coloca como esquerda, que, enfim, é mais esse progressismo de centro-direita, centro-esquerda, né? Trazendo as contradições, enfim, porque é a partir das contradições que o debate delas que a gente cresce, muda, dialoga, né? Então, uma satisfação mesmo, imensa. Legal, obrigado. Bom, para começar, primeiro, por que você resolveu sistematizar? Porque tem milhares e milhares de pessoas que passam pelo governo, pelo segundo, pelo terceiro, pelo segundo, pelo primeiro escalão do governo. Mas são pouquíssimas a que sistematizam a sua passagem, o balanço, fazem um balanço sistemático da sua passagem pelo governo, pelos governos, e menos ainda aqueles que publicam livros. Então, por que você se motivou a fazer isso? E como é que você olha o cenário geral, antes de entrar na SRI, como é que você vê o cenário geral de Lula 3? Então, isso tem muito a ver com a minha trajetória, né, Mauro? Tem muito a ver com a minha trajetória, que é uma trajetória que, quando eu começo lá pelo final dos anos 2000, a ter um contato com a política a partir do movimento comunitário, movimento estudantil, inclusive na época, não mais desde 2012, né, quando era vinculado a movimento partidário, comecei a ter esse contato e isso, claro, num outro período, numa outra época, né, isso atravessa a minha trajetória de forma muito determinante, determina os rumos, enfim, de quem eu venho a ser, das opções que faço na vida, de como eu enxergo as coisas, né? Nesse sentido, então, isso tem esse primeiro movimento, né? Então, eu não faria outra escolha se não tivesse passado, vivido por isso. Então, sempre que há essas experiências, isso tudo é muito refletido, debatido com quem eu convivo, com as pessoas com qual eu convivo em comunidade. Isso também
Depois, a partir do conjunto de outras escolhas que eu faço também, isso implica, não tinha como, diretamente na minha trajetória acadêmica, que é muito voltada ali para sociologia rural, sociologia política, né, e os temas que eu escolho para trabalhar. Numa primeira passagem que eu tenho como consultor no governo Lula II, Dilma I, como consultor, quando eu vou lá fazer, digamos, e vou participar das políticas públicas para a juventude rural, né, daí que sai, por exemplo, toda a discussão que eu faço em tese. Então, já tem uma trajetória disso, de certa forma, de refletir sobre a trajetória, refletir sobre esses caminhos que eu tomo, né, a partir de uma forma de relato e sistematização. E dentro disso, enfim, e a partir das vivências, eu acho que a forma de relatar, de sistematizar, é uma forma também, sobretudo, da gente poder refletir sobre a experiência, né? Tem várias formas da gente refletir sobre a realidade de forma estrutural, a partir da história dos atores, das pessoas, das biografias, das autobiografias, né? Também, então, e também é uma forma de contar para as pessoas, porque sempre tem muita curiosidade, né? Quando eu saí da UFPB para ir para o governo, muitos estudantes pediram, enfim, professor, mas daí conta para nós como é que vai ser, como é que é, né? E muitas vezes, quando eu retornava para a Paraíba, me perguntavam, e aí, professor, como é que está sendo? Eu não conseguia, de certa forma, dizer assim, que são tantas coisas, tantas vivências, e ao mesmo tempo não. E a escrita foi a melhor forma que eu encontrei de dizer isso, de relatar esse conjunto de questões, né? E quando eu vou lá... Oi, sim. Não, encerra, eu ia te perguntar sobre o balanço que você faz de Lula 3, Vou fazer. especificamente. Não, tá, sim. Daí foi a forma que eu achei de contar essa história, né? E eu, quando eu fui, aí chegando, quando eu fui eu já fui com essa perspectiva, de certa forma, mas eu queria olhar isso a partir do olhar, a partir de uma lógica de quem são a partir dos operários e operárias da política, das assessorias, né? Uhum. Não a partir de um olhar de cargos altos, enfim, queria entender isso a partir do chão da fábrica, ali de onde se faz a política. E a SRI, ela tem essa interface entre executivo e legislativo que é muito interessante, né? A perspectiva, quando eu cheguei no Lula 3, assim, ó, eu já tinha participado, então, assim, do primeiro e segundo governo. Então, essa lógica da governabilidade, entende? Que, na verdade, é um conjunto de acordos ou dentro daquilo que o Lenin dizia, que, digamos assim, que é do vício conciliatório, eu já esperava. Que é uma forma, sobretudo dentro do lulopetismo, de fazer política, né? De buscar o acordo incessantemente, de buscar o acordo e evitar ao máximo o conflito. Uhum. E, sobretudo, de um hiperpragmatismo, né? Porque, assim, sempre tem que ser o ganha-ganha. Se não for para ganhar, eu não vou. O que eu ganho com isso? Então, se eu não for para ganhar nessa negociação e dentro do que eu ganho, ou se for para perder, precificar muito essa perda, daí é muito dessas movimentações que vocês vêm relatando no canal aqui, enfim, sempre assim, o que eu perco, se eu perder, assim, é muito precificado e muito dito que sempre tem uma vitória, né? Então, assim, essa lógica eu já esperava. E esse tipo de relação com o que se denomina centrão, que é o termo que lá no governo Dilma foi resgatado de toda a articulação da Constituinte de 87, que tinha um grupo chamado Centrão, é para não falar direita. Então, naquele momento... Eu vi esse grupo nascer, homem. Hã? Eu estava cobrindo a Constituinte pela Folha de São Paulo. Quem fundou o Centrão foi o Roberto Cardoso Alves, um líder, na época era líder ruralista, né, o líder do agro lá. Eles fundaram exatamente, eles organizaram a direita nesse Centrão. A direita adora se chamar de centro, né? Daí ali com a questão do Eduardo Cunha era um blocão, né? Daí depois que vem o Centrão para não dizer que estava coligando com a direita. Então, assim, cria um Centrão, mas se for ver o padrão de votação desse bloco parlamentar, 90 e tanto por cento das pautas são à direita. Então, é a direita. Então, assim, a gente tem que nominar as coisas pelo que elas são. Eu penso assim, né? Tipo assim, porque senão a gente, na verdade, fica criando uma ilusão e em vez de a gente se educar politicamente e
de certa forma, a classe que a gente diz se dirigir, a gente fica aí com filigramas, neologismos, enfim, para nominar. O problema tem que ser dominado como ele é, a meu ver, assim, é como eu penso, né? Então, assim, já estava acostumado com isso, né? Então, assim que eu vejo. O PT, assim, da forma como eu vejo, o PT não é, para mim, não, no meu entendimento, na minha tradição política, e dentro do que eu entendo que ser esquerda tem uma questão muito vinculada à questão da igualdade. Igualdade, olha só, não é todo mundo ser igual, mas é uma igualdade no sentido ao qual esse hierarquismo, esse institucionalismo hoje que está muito preso, o Partido dos Trabalhadores, sobretudo, quem compõe o corpo de governo está preso no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então é uma igualdade, assim, digamos, tu não fica toda hora demarcando hierarquia, como se faz. E segunda coisa, a gente não faz as coisas para o povo, do povo, a gente faz com o povo. Então, assim, as coisas não vêm sendo feitas com o povo. E muito menos, assim, que eu penso dentro do que é para o povo, que é a grande maioria da população brasileira, as coisas não estão sendo feitas em relação a e com essas pessoas. Então, assim, para mim, o PT hoje está num espectro do que eles chamam, assim, de centro-esquerda. Tem pessoas, inclusive, do próprio partido que puxam e tendem a dizer que são de centro-direita. Isso é uma definição. Eu não faço parte do PT desde 2012, então, assim, isso é um debate deles. Mas a forma como eu vejo, e acho que uma parte da população vê, de certa forma, assim, o PT hoje faz parte dos jogos de poder que são postos, né? Então, assim, o que é ser de esquerda, né? Enfim, então, se a partir dessas premissas e, sobretudo, solidariedade nas relações, não estou dizendo que política é um mundo encantado, né? Não é isso, mas tem que ter solidariedade nas relações. E a lógica concorrencial hoje posta, seja dos conflitos que a gente sabe que tem dentro do PT, da forma fraticida muitas vezes que eles são travados, seja da forma concorrencial como se dão as lógicas de sociais, de produção política dentro do governo, são pautadas na solidariedade. Vi de modo que cada ministério hoje, se for ver, tenta ser um governo dentro do próprio governo. E isso, de certa forma, trava a grande dificuldade de articulação política do governo, que depois, claro, a gente pode conversar, né, Mauro? Porque, na minha concepção, a crise do governo não é crise. É um método de governo. É um projeto. Então, muitas vezes se criam os problemas para se criar soluções. É uma velha estratégia ali dentro da arte da guerra, né? Tipo, você cria os problemas para ter as soluções. E no meio da confusão, muitas vezes alguém se favorece com a confusão. Claro. Quem se favorece? Velho Darcy Ribeiro, né? A crise da educação não é uma crise, é um projeto. Né? E é isso mesmo, né? O que a gente mais vê aqui em Brasília é exatamente isso, né? Eu crio o problema e depois te vendo a solução. Você compra a solução de mim, evidentemente. Agora, como é que você chega no coração do... Porque, cara, SRI, Secretaria de Relações Institucionais, eu acho que está ali, é SRI e Casa Civil, são os dois, coração e pulmão do governo, dentro lá no Planalto. Como é que você chega lá e como é que é a sua chegada? Porque, por mais que você já tivesse passado por Dilma, Lula 2 e Dilma 1, é sempre um impacto chegar no grande poder. Como é que você chega lá e qual o impacto da sua chegada? Então, quando eu chego, assim, muita gente pensa assim, porque eu, Mauro, é uma coisa da minha trajetória e de como eu vivi as relações políticas, seja em movimento social, partido, assim. Eu, na medida do possível, assim, eu gosto muito, sim, o que eu tenho para oferecer. É o meu trabalho, é as coisas como eu faço. Claro que tendo, assim, tipo, entendendo os privilégios que eu tenho, por ser um cara do Sul, hétero, cis, branco, tal, entendendo isso, eu tento chegar pelo meu trabalho, né? Então, o que eu fiz? Muita gente perguntou, cara, quem foi que te indicou para SRI e tal? Eu me inscrevi na plataforma de oportunidades do Solgov, porque naquele momento eu vi assim, olha, o governo era junho de 2023. O governo precisa entregar, tem problema de entrega, precisa entregar e tal. Bom, eu já participei disso. Se é para entregar, acho que uma colaboração posso dar.
E já vinha daquele contexto todo, assim, que a gente foi muito no magistério superior e na educação no Brasil, né? Em todos os níveis de ensino, a gente, enquanto professor, foi muito massacrado, né, cara? Durante ali o governo Bolsonaro, e de certa forma a gente na educação foi uma das trincheiras ali, né? Para quem se identifica, se denomina de esquerda e tem um entendimento do protofascismo que estava sendo gestado ali, né? Então, assim, eu vou me inscrever. Acho que é uma oportunidade interessante de poder contribuir dentro da contribuição que eu tenho. Já tinha uma experiência de assessoria para movimento social e assessoria parlamentar, uma breve experiência, né? Dentro da sociologia política e sociologia rural, acho que posso dar uma contribuição. E na SRI, naquele momento, eles estavam precisando de pessoas para trabalhar junto à Comissão de Agricultura da Câmara, que é um baita de um pipinaço, né? Trabalhar dentro daquela comissão. E lá, vivi e escutei muita coisa. Muito interessante que dá para conversar nesse momento ou em outros, né? Histórias que eu contei e outras que eu nem contei nos relatos ainda, né? Então, Comissão de Agricultura, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Indústria e Comércio, Comissão de Desenvolvimento Regional, eu venho cooperar com esses temas na SRI, né? Sim. Agora, o que faz a SRI? Explica para nós, exatamente. Então, a Secretaria de Relações Institucionais, uma coisa que muito me chamou a atenção, assim, o primeiro impacto, né, Mauro, para falar do que ela faz, é que a entrega da SRI, muitas vezes, assim, não é uma obra de infraestrutura, não é algo concreto em si. É imaterial a entrega porque a gente entrega relações políticas, relações humanas. Claro que tem ali uma forma de tu criar uma métrica de medir se aquela relação teve um êxito, se cooperou com a aprovação de um PL na comissão, se isso levou a um melhor resultado no plenário, né? Enfim, mas é muito interessante isso. E tem esse pé no executivo e tem um pé no legislativo. Então, a todo momento você está no executivo, mas está em relação ao legislativo, né? Bom, na SRI, como diz as relações institucionais, é aonde se faz a relação para negociar temas e proposições de interesse do governo no legislativo, prioritariamente, seja ele Câmara dos Deputados, Senado e no Congresso Nacional, nas sessões de Congresso Nacional, né? E dentro disso, dessas negociações junto ao legislativo, é negociação com o deputado, liderança partidária, liderança de governo, com a minoria, com a maioria na Câmara, dentro do Senado, junto a senadores, senadoras, com as lideranças dentro do Senado e no Congresso Nacional, né? Tem essas diretorias. E quando eu chego na SRI, na Secretaria de Assuntos Parlamentares, aonde eu estava, que tem a diretoria da Câmara, do Senado e do Congresso, estavam as emendas parlamentares também, né? Tá. Só que eu, no caso, eu não lidava com as emendas, eu lidava com as pautas legislativas, né? Então, assim, é quem prioritariamente faz isso, mas a gente trabalhava e atendia muito lobista de empresa, organização não governamental, movimentos, por mais que a Secretaria-Geral tenha essa atribuição, a gente também atendia a ONG, movimento social, no sentido dos seus interesses, escutava do que eles tinham entendimento sobre... Eu achava que a SRI só atendia... Eu achava que a SRI só atendia esse universo parlamentar. Vocês, na SRI, se atende lobista de empresa também? Às vezes a gente recebia eles. Tem que receber a relação republicana, né? Sentar, conversar, tomar um cafezinho na Câmara, isso, enfim, tem que escutar, né? É o que agora, diz uma coisa. Você tem o Padilha, agora a Gleisi, você tem o secretário executivo, os secretários e os diretores. Então, vamos dizer assim, você tem o presidente da SRI, você tem os diretores, você tem os gerentes. E aí você tem o exército dos operadores, como você falou. É um grupo grande? Qual é o tamanho da SRI? Você tem alguma ideia de quantas pessoas compõem a SRI? Olha, no total, toda a SRI, mais 200 pessoas, né? Mais 200 pessoas. Mas... aí que está o primeiro ponto. O que também me impactou, além da que eu falei, né, que as entregas são muito imateriais, e isso, ao mesmo tempo, é fascinante, mas tem uma dificuldade, né? Aí que está, o que eu me deparei com uma estrutura muito precarizada, sabe, Mauro? Assim, no sentido, sim, muito precarizada, no sentido desde os sistemas de informação e tecnologia que a gente lidava,
E isso não é demérito das pessoas que trabalham com isso lá, é uma equipe muito esforçada, um pessoal muito, assim, aplicado. A questão é que o próprio governo não investe no próprio sistema. O próprio governo, então, assim, o próprio governo é responsável pelas suas próprias crises também, é pelas suas escolhas, né? Então, assim, o governo não investe no próprio sistema tecnológico que está ali posto, e isso cria uma crise de legitimidade dentro do próprio sistema, ao mesmo tempo que a gente era uma equipe muito diminuta para o tamanho da demanda que estava posta ali, né? Porque também, ao mesmo tempo, tem um acordo tácito, é que na SRI, assim, pautas de grande relevo e que são prioridade do governo, quem negocia diretamente, muitas vezes, é o secretário, é alguém delegado pelo ministro na época, que era o Padilha, tinha alguém que negociava, o que se chama lá, a grosso modo, assim, PLs Série A. E esses PLs Série B, que eram as prioridades dos ministérios, era a gente mais no dia a dia que tocava, mas PLs, assim como, por exemplo, inteligência artificial, arcabouço fiscal, essas coisas e tal, arcabouço a partir da reforma tributária, né? Digamos assim, não é? Uhum. Mas esses temas, assim, eram todos negociados em gabinete, né? Que é uma coisa que me chamou muito a atenção também, o quanto de coisa que se negocia e acaba atrapalhando todo o fluxo do sistema de acompanhamento legislativo do governo, é o tanto de acordo que se faz com pouquíssimas pessoas e a portas fechadas, e de certa forma isso atrapalha todo o fluxo de trabalho, e de certa forma, quando a informação é muito restrita, isso de certa forma afeta a qualidade como a informação é gerada, e isso de certa forma tem um impacto naquilo que se denomina como democracia, né? Também, de certa forma. Agora, Sérgio, eu imagino que assim, tem gente que já está em Brasília, mas tem gente como você. Você teve uma mudança grande em Brasília dos quadros do governo federal, dos quadros de primeiro escalão, evidentemente, de segundo, de terceiro e até quarto escalão, entre os quadros que estavam no bolsonarismo e os quadros agora de Lula 3, né? Inclusive, muita gente é gente que estava, como você, inclusive, né? Estava em Lula 2, Dilma 1, início de Dilma 3, foi botado para fora com o Temer e está voltando agora. Mas muita gente nova. Agora, eu imagino o impacto que é, porque assim, todo mundo está vindo, né? Gente de esquerda, Sérgio. Eu acho que é pouca gente que está vindo, gente liberal, gente que está vindo de direita, gente de esquerda. Eu imagino o impacto que é para gente como você, ou mais jovens ainda, que estão vindo com o sonho de governo Lula, um governo de esquerda, e entra nessa máquina de moer gente e de fazer governo conservador, que é o governo Lula 3. Como é que é essa dinâmica entre essa tropa enorme de gente que vem para fazer a revolução e chega num governo conservador e numa burocracia avassaladora, né? Então, é um governo, como eles mesmos dizem, ainda dizem, né, de frente ampla, né? E dentro dessa frente ampla tem pessoas dos mais variados espectros, inclusive quem está, digamos assim, setores mais à esquerda nisso, né? Pessoas que são as frações mais à esquerda desse governo, mas que eu diria hoje que são minoritárias. E a maioria dessas pessoas que vêm à esquerda hoje, elas estão escanteadas dos grandes núcleos de decisão. Ah, sim? Já Hoje, estão escanteadas? são escanteadas sistematicamente. Dos grandes núcleos de decisão hoje do governo, assim, quem se posiciona e tem uma política, digamos assim, de esquerda e faz uma política esquerda, quem estaria, né? De certa forma, não estou dizendo quem se autoproclama de esquerda, estou dizendo assim que faria isso. Hoje não vejo, ainda mais assim, ó. Por exemplo, ministérios como o Ministério das Mulheres, Ministério da Igualdade Racial, Ministério do Desenvolvimento Agrário, outros tantos, Ministério dos Povos Indígenas, que seriam ministérios que lidam com pautas, de certa forma, que têm um caráter mais identitário com determinados segmentos, são, além de serem excluídos dos círculos de decisão, tem um orçamento em relação a outros ministérios pífio, né? Para não dizer, e pensar política pública sem orçamento
sem a objetividade do orçamento, é um devaneio. Então, assim, o que hoje predomina no governo Lula, tentando ser direto à tua pergunta, Mauro, é assim, ó, tem muito bolsonarista ainda no governo, sim, tem, mais do que deveria ter. Tem muita gente que foi eleitor do Bolsonaro, que sim, está em espaços de decisão. Vamos pegar, por exemplo, o escritório do PPI dentro da Casa Civil, das parcerias público-privadas, né? Porque, assim, o governo hoje, não tendo o dinheiro necessário ou aquele orçamento extra que teve no primeiro ano de governo, ele pensa em executar as políticas com as parcerias público-privadas, né? Ou com concessões, ou com investimento de dinheiro privado, enfim, né? Privatização. Em resumorum, privatização. Dando nome às coisas, né? Privatização, né? Mas ele pensa em executar as políticas públicas assim. E esse aperreio todo, dentro daquilo que tu estava falando antes, da própria camisa de força que o governo se colocou, né? Das formas de investimento, porque já entra numa lógica assim, o problema está dado, não tem dinheiro. Já entra com essa lógica, então tu cria o próprio problema, tu já chega e diz, não tem dinheiro. Ora, como o Brasil não tem dinheiro? Mas tu já entra, porque tem um ajuste fiscal, um arcabouço a ser feito. Então, tem tanto isso para gastar, tem os limites e tal. Tanto que era, assim, muito complicado, é uma reclamação geral no governo e na Câmara lidar com os assessores da Fazenda. Porque qualquer coisa é corte. É não, não, não e corte. E eles diziam, assim, todos donos de si, muito passando essa coisa que o Haddad passa, né, de ser o menino eficiente da Faria Lima, né, do mercado, enfim, um menino que cumpre ordens e quer ser eficiente. É o proativo, né, quer ser proativo, uma idiotia proativa, enfim, que não vou entrar, desculpa a força do termo, mas é uma coisa meio, assim, ser proativo, né, nisso, né. Então, o que eu vou ter que dizer? Então, o governo era muito eivado dessa tecnoburocracia, sobretudo, a minha leitura sobre o governo Lula é que tem as frações da burguesia que disputam o poder na sociedade, disputam também no governo Lula, e dentro dessas frações da burguesia tem a pequena burguesia, que seria a leitura do papel das classes médias na sociedade, que tem vários autores que falam disso, inclusive um que fala muito hoje em dia, que é muito celebrado, que é o G.C. Souza, né? Que fala do papel das classes médias como correia de transmissão desses valores e reprodução desses valores dentro do Estado. Então, hoje, muitos dos cargos que estão no governo Lula têm essa lógica tecno-burocrática pequeno-burguesa, assim, na minha leitura, na sua forma de reproduzir, e isso reflete diretamente nisso que se chama de falta de entrega do governo, ou leia-se, não cumprir o plano eleito. Porque a minha questão é essa, Mauro, entende? Assim, ó, nem o básico está sendo feito. Qual era o básico? Era cumprir o plano de governo eleito. E hoje tem vários estudos, inclusive do INESC, que o governo não se chegou a 30% disso. Então... Você ia comentar sobre o escritório do PPI, que fica instalado dentro da Casa Civil, lá com Rui Costa, que foi governador da Bahia, e que, como governador da Bahia, implementou o maior programa de privatização através de PPPs e concessões do país, né? A Bahia hoje é uma referência nessa área. O que é esse escritório? Você ia comentar sobre esse escritório do PPI? Até antes de comentar, acho que é importante. E olha só, eu estou aqui descrevendo. Eu não vim aqui dizendo assim, vim para detonar o governo, tal. Não, eu estou descrevendo as coisas, né? Então, assim, inclusive tem nos relatos ali que eu te passei, até, Mauro, eu coloco vários links, coisas que são os fatos, né? Então, assim, a Secretaria de Relações Institucionais hoje, ela teria um papel central também nessa governança entre os ministérios. E simplesmente a coisa está rolando frouxa, muito por omissão da própria Casa Civil, que não faz essa mediação. E muito dos conflitos da relação com o Legislativo tem a ver com essa falta de, esse termo, enfim, né, meio, esse termo neoliberal governança, enfim, mas que teria esse papel mesmo dentro do governo, a coordenação entre os ministérios das posições de governo, né? Então, assim, a Casa Civil não faz isso. Se omite. Tem uma Secretaria de Articulação Governamental dentro da Casa Civil que deveria trabalhar nesse sentido e se omite sempre. Porque quando um ministério tem uma divergência sobre uma posição de governo com outro ministério, quem deveria buscar concatenar esse acordo é pela Casa Civil. Isso não está sendo feito, é cada um por si. É muito essa lógica, assim. E a lógica da articulação política no cotovelaço, né?
Pode mais, quem pode mais, né? Mas também, indo à questão do PPI, é assim, ó, então não era pouco comum, às vezes, são pessoas que tu não vê muito, mas eles têm um escritório lá dentro. Então, por exemplo, temas como a mineração, empreendimentos para o agronegócio, grandes obras de infraestrutura, não é à toa que o PAC está dentro da Casa Civil também, né? São temas que passam pelos técnicos que estão no PPI. E muitos desses técnicos, se for procurar, eles estavam no governo Bolsonaro, no Ministério das Minas e Energia, estavam no Ministério da Agricultura, estavam em outros ministérios, foram consultores durante o governo Bolsonaro, né? Então, assim, uma coisa é você ser um servidor público com estabilidade e você estar no aparelho do Estado como efetivo. Outra coisa é e você perpassa por isso, querendo ou não, ou você é uma pessoa que é comissionada, né? Uhum. Então, assim, essa escolha dos comissionados que estiveram no governo Bolsonaro, na permanência deles, sejam eles eleitores com aptidões políticas, ou mesmo que são até reconhecidos como bolsonaristas, estarem em alguns espaços estratégicos e frequentando espaços estratégicos, isso chama muita atenção e é um assunto recorrente de corredor, né? Rola o tempo inteiro. Todo mundo comenta isso lá. Rola muito ainda. Já rolou mais, mas rola muito ainda. Por exemplo, a CRI também tinha alguns casos assim, agora com a Glaze. Eu saí um pouco antes dela chegar, mas hoje em dia com a Glaze, pelo informe que a gente tem muito menos. Muito menos. Né? Enfim. Quer dizer, quem comanda o PPI, então o escritório do PPI na Casa Civil é basicamente bolsonarista. Tem muitos lá. Não, que coordenam, eu diria que não, seria muito forte, mas estão lá. Mas é inundado de bolsonaristas. Emitem parecer técnico, enfim, estão ali envoltos naquela tecnoburocracia. E a tecnicalidade e a questão da tecnoburocracia muitas vezes é o elemento para justificar escolhas políticas. Por que se faz determinadas escolhas políticas, se faz algumas e outras não? Então, por exemplo, a expansão hoje da questão da mineração do Brasil como vem sendo dada, a questão dos empreendimentos hoje no Brasil, do PAC, sobre se fazer eles de uma forma e outra não, que tem muito a ver com aquele discurso do Omar Aziz semana passada no Senado, com a omissão da base do governo achincalhando a ministra Marina Silva, tem um pouco de relação com essa lógica de desenvolvimento que está posta no governo Lula 3, que eu diria que nem é mais desenvolvimentista, né? Que já foi. Uhum. Agora é uma outra lógica de desenvolvimento, porque assim, para fechar, desenvolvimentismo antes dos governos Lula 1, 2, Dilma 1, tinha uma lógica desenvolvimentista porque tinha uma associação com a fração da burguesia nacional, interna nacional. Hoje, no governo Lula 3 tem um giro, devido à questão do que eles adoram chamar correlação de força para justificar várias das inações do governo, né? Mas é o que eu chamo assim, hoje é uma lógica mais de uma fração da burguesia nacional associada à internacional e ao mercado financeiro. Hoje tem um giro desses grupos que disputam, estão disputando os rumos e políticas no governo Lula 3, né? Olha só que interessante, Sérgio. A tua experiência não é uma experiência extraordinária, no sentido de absolutamente inusual. A Janice Realinas diz assim: trabalho na prefeitura de Niterói, numa secretaria gerida pelo PT há 12 anos. É exatamente assim, com uma propaganda pior que Maricá, onde moro. E olha aqui, o Cláudio Augusto Vieira da Silva. Mauro, passei por isso que você está relatando aqui, como secretário dos Direitos da Criança no Ministério dos Direitos Humanos, à sua disposição. Vamos chamar você aqui para conversar assim. Vamos chamar você para conversar assim. Impressionante. Como essa lógica é uma lógica espalhada pelo governo, né? É uma lógica espalhada pelo governo. Você falou brevemente sobre essa questão da pequena burguesia intelectualizada. A gente brincava nos governos passados
de que tinha os governos, tanto o FHC quanto o Lula, eram governos de paulistério, né? De que os paulistas, eu sou paulista, mas que os paulistas, com essa mentalidade da USP, mentalidade agora do INSP e tal, dominam a máquina do governo. Isso lá na Fazenda, por exemplo, né, acho que se não for de São Paulo, nem pisa lá no Ministério da Fazenda. Mas isso tá, por exemplo, lá na presidência, lá no Planalto, funciona um pouco assim também? Claro, funciona. Era um comentário comum, né, de corredores, enfim, porque assim muita gente se perguntava, né? Era comum ouvir esse tipo de questão, né? Tá, mas assim, se o Nordeste hoje é o responsável, foi o responsável decisivo pela eleição do governo em 2022, né, dada a pouca diferença que se teve, por que e São Paulo, que seja na eleição federal e agora na municipal foi, enfim, tomaram uma sova da direita, né? Digamos assim. E por que eles têm esse papel hegemônico e essa presença forte e marcante, inclusive dentro do palácio? Porque muitas vezes aí que tá, não é uma questão de tipo algum preconceito regional, alguma coisa com quem é paulista, não é isso. Isso tem a ver com a história, com a estrutura da história brasileira e sobre a história das elites brasileiras. Isso tem a ver, a meu ver, nos governos do PT, de certa forma, isso se reproduz muito pelas características do próprio PT, como ele é formado, como se dá as disputas de relações dentro do próprio partido. Porque se tu for pegar ali, por exemplo, pega as últimas eleições do PT, as últimas presidências, né? Desde os anos 90, porque a Gleisi é do Paraná. Mas é uma questão de matriz de pensamento. Não é só sobre ser de São Paulo. Então, sim, muito dessa matriz de pensamento paulista que a gente brincava lá, chamava de Paulicéia desvarada, né? Está contida no Palácio Planalto, que é sobre uma forma de pensar, de operar a política, um olhar muito específico sobre o Brasil como um todo, e um jeito de fazer política, de certa forma, muito numa performática, né, numa performance de tecnoburocracia, de política pública, só que, na verdade, na hora de encaminhar a questão da eficiência, de, digamos, de certa forma, fazer a política pública andar, tem vários problemas, porque tem muito mais da performance, de performar e estar fazendo do que estar fazendo efetivamente. Porque essa visão paulistocêntrica, de certa forma, não dá conta da diversidade social, regional, econômico, política que o Brasil tem, né? Então, sempre tem esses problemas de aproximação, porque quando tu recorta a política pública, tu pensa para um público específico, mas aí que é o problema de fazer as coisas não com o povo, porque tu não pensa política pública a partir da experiência da população, tu pensa a partir do eupirismo, né? O eupirismo a partir da própria experiência, então tu vê o mundo a partir daqueles teus círculos de elite, de pequena burguesia, de burguesia, que vem de determinado lugar e que tem uma certa pretensão de Brasil, né? E isso ali no dia a dia, na rotina, lidando com outros atores que vêm de outras tradições político-regionais, dão para os burros na água, né? Sim. Agora é interessante, porque você olha a trajetória do Estado brasileiro mais recente, que é lá a partir de FHC, esta presença do paulistério ou da paulicéia desvarada é muito marcante, né? Não necessariamente no Congresso Nacional, mas no Executivo, muito marcante. E você tem uma questão que é o Fernando Henriquismo, ele vem de uma fração até dominante do pensamento das ciências sociais na USP, que é um pensamento que vai romper com o pensamento comunista tradicional para se tornar um pensamento social-democrata. E esse pensamento vai migrando cada vez mais para a direita, chegando ao ponto culminante em que, de certa maneira, hoje, em Brasília, a USP disputa espaço com o INSPER, que aí já não é nem mais social-democracia, né? Já é o pensamento neoliberal em estado bruto, e no caso o INSPER
Por exemplo, tem hegemonia completa hoje lá na Fazenda, né? E franjas da FGV, né? Daria para dizer assim, né? Isso. Então, e nisso, claro, tem outros efeitos e outros desdobramentos, como isso vai, de certa forma, se enraizando na estrutura de Estado, e daí aquela discussão que a gente tem na sociologia das estruturas estruturantes. Então, ou seja, isso também vai criando uma lógica burocrática, uma lógica de pensamento e uma lógica gerencialista que vai, de certa forma, ali se enraizando, perpassando, percolando ali pelas estruturas burocráticas, e isso cria, esse o olhar que eu fui buscar até a partir dos operários da política, né, cria também uma lógica de pensamento sobre o serviço público, sobre o que é ser servidor público, como agir, como operar, como lidar com as políticas, como lidar com a questão da lógica orçamentária. Isso vai percolando, isso cria ainda outro efeito, e, sobretudo, infelizmente, por mais que tenha um debate e um apelo à pauta inclusiva e da diversidade, que é o pacto narcísico branco também que eu trago, né? Onde se naturaliza, assim, falando aqui a grosso modo, né, nos relatos eu acho que eu desenvolvo isso melhor, de forma mais detalhada, né? Eu pego aquela noção da Cida Bento para falar assim de como se naturaliza daquelas pessoas estarem ali, porque elas estão ali e como elas chegaram ali. Entende? Simplesmente assim, tá, mas vem cá, cadê os pretos, as pretas dessa sala aqui? Cadê o pessoal que vem de outras origens sociais? Cadê a questão da diversidade regional? Não tem. Isso, pouquíssimo. E se for buscar na internet, tem várias fotos. Aquela foto, por exemplo, do anúncio da semana passada, do anúncio do IOF, que muita gente brinca, né, dentro do governo, que assim, o problema não foi voltar atrás, o governo deveria ter voltado atrás do IOF. A questão foi ter feito, não deveria ter feito. Não deveria ter feito por várias razões, né? Enfim, e aí, mas voltando, se for ver aquela foto, o que é aquela foto? Quando tem aquelas reuniões de cupom do Banco Central. Aí tem uma outra dimensão simbólico-estética, enfim, que demandaria um outro debate aqui, que não cabe aqui, né? Mas, enfim, uma questão simbólico-estética. Várias fotos de governo, de núcleo de governo, fotos centrais, como teve uma no Alvorada, que tem uma foto no Alvorada que, inclusive, os caras põem no gabinete lá no Palácio, que é uma foto tirada de cima, que é todo mundo olhando de cima, que é uma das primeiras fotos de governo que reúne uma cúpula, assim, lideranças, todos olhando para cima. Quem é preto lá? Entende? Assim, onde está a diversidade? Ele tem 2 mulheres naquela foto, 3 também, tem uma questão de gênero, né? Colocada, né? E nisso, muitas vezes, muita gente diz assim, espantado por essa questão de ter, porque assim, tem as denúncias de assédio que são televisionadas, tem uma maior cobertura, mas tem as do cotidiano, do dia a dia. E muita gente se espanta. Não é de se espantar, porque tem a ver com hábitos de classe. A gente tem uma história estruturada no Brasil a partir do racismo institucional, a partir da violência estrutural, e é uma violência que está no Estado. Enfim, né? Olha só, bem no dia da entrevista tem uma obra aqui, não sei se dá para ouvir as batidas aí, mas enfim. Dá para ouvir, mas não está atrapalhando não, tá, Sérgio. Bom. Então, assim, tem essas questões também, Mauro, que estão colocadas, que tem a ver com esse viés de classe, né? Também. Peguei aqui, ó, para ver a foto a que você se refere, que essa foto logo do início do governo, de fato, que é lá no Alvorada, a foto do Stuckert, né? Uma foto marcante ali no início do governo. Essa. E os caras acharam tão legal que eles botaram em tudo. Eles têm vários que tem no gabinete essa foto aí. Olha, o que essa foto representa? Vamos olhar. Dentro do governo que foi eleito, com a população, o governo do amor. Pelo enfim. Que eu estou vendo aqui, tem 2 mulheres e um homem negro. É isso. O pastor Henrique, né? Sim. Que, inclusive, tá é um baita deputado. Agora, diz uma coisa para mim.
Bom, primeiro saudar nosso mestre, Milton Temer, aqui, audiência qualificadíssima. Bom, toda audiência nossa é qualificada, mas ter Milton Temer aqui é um luxo. Grande Milton Temer, líder histórico e no passado, no presente e no futuro das lutas do povo brasileiro, dizendo Mauro ilustra a USP como exemplo de transformismo na área cultural e ideológica. Isso mesmo. Grande Milton Temer, obrigado pela sua audiência sempre, sempre. Logo, logo ele volta aqui com a gente de novo. Professor Milton Temer. Um abração. Ô, Sérgio, tem uma questão... Não, deixa eu te fazer uma pergunta. E o Padilha, cara? Porque o Padilha, eu fiquei muito impressionado com a performance do Padilha lá na SRI. Ele era, e continua, né, na saúde, o ministro do TikTok, né, fazendo performances aí meio ridículas no TikTok, mas, ao mesmo tempo, muito desmoralizado, né? Os ataques brutais do Lira a ele fazia de conta que não era com ele. Como é que era a presença? O Padilha era visto, de fato, como um líder. Porque, assim, o que eu vejo nas empresas aqui em Brasília é que tá cheio de chefe, né? Líder mesmo tem pouco, né? Como é que é essa presença do Padilha enfim, fala dele para nós. Então, o Padilha... Eu vou ter que dizer, na verdade, assim, se eu falei com o Padilha nesse tempo, uma vez foi muito, né? Porque dentro dessa estrutura hierárquica rígida que tinha dentro da SRI, era assim, diretor fala com o secretário, é o secretário que fala com o ministro. Tinha alguns momentos muito episódicos de alguma reunião mais geral chamada, que tinha uma breve participação do Padilha, né? Mas tinha uma estrutura muito hierárquica e um certo zelo e uma seletividade que tem a ver com o elitismo, né? Tem a ver com o elitismo e com uma lógica muito hierárquica, né? De acesso ao ministro, né? Então, assim, e o Padilha, ele, de certa forma, muito de acordo devido às pretensões políticas dele em São Paulo, com as coisas que ele almejava, que, enfim, estavam catapultando o cara até a governador. Hoje com sorte, hoje ele virá a ser deputado federal, mas senador e governador, como estava sendo almejado, um pouco mais complicado, né, devido às próprias escolhas do governo e do próprio Padilha também, né. Mas, assim, o Padilha não era visto como a gestão... Porque, assim, tem uma outra concepção dentro dessa lógica até tecnoburocrática, elitista, de pequeno-burguesa, que política é diferente de gestão. Os caras não conseguem pensar na política ao mesmo tempo que você tem que pensar gestão. Porque, enfim, se tu for ver lá desde os planos quinquenais, para fazer a política, e sobretudo a política de esquerda, tem que ter gestão, tem que ter planejamento. E, simplesmente, administrativamente, a SRI, durante um determinado período, as coisas foram tocadas de uma forma, digamos, bem disfuncionais, daria para considerar, e não só eu considerando. Né, muito disfuncionais, enfim. E muito se tinha dúvida. A impressão que dá olhando de fora é que é tudo tocado na base do improviso, né? Tudo tocado na base do improviso. Muita gente dizia, né, de uma forma até pejorativa, mas isso aqui está parecendo prefeitura do interior, nem parece uma presidência, né? As pessoas falavam isso, né? De forma pejorativa, não que prefeitura do interior não possa ser organizada, né? E, inclusive, acho que tem muitas pelo Brasil que são mais hoje do que está sendo o governo, né? Mas, assim, daí muita gente ficava na dúvida. Isso é coisa do Padilha? Isso é coisa da Secretaria Executiva? Porque o Padilha delegou um secretário executivo para organizar isso aqui dentro? Como é que fica? Daí, no primeiro momento, havia uma dúvida se era por causa do início do governo, mas já era outubro de 2023, né? Então, assim, já tinha passado um pouco do início. Depois da dúvida ficou, mas, enfim, é do gabinete que vem isso, é a Secretaria Executiva que tem fim... Depois de um tempo, início de 2024, se chegou a um entendimento de que não era um ocaso ou um problema de organização, é uma concepção política. Porque a partir dessa disfuncionalidade, você concentra poder, Mauro. Você concentra poder. Você, por exemplo, quando você tem gestão e pacto e tem que fazer acordos, pactos, você envolve uma coletividade. Quando você não tem acordos e pactos coletivos, cada um faz o que quer.
Então, você não tem que gerenciar a questão dos queremismos individuais, das pretensões individuais, das lutas por protagonismo individual, porque você não tem acordo coletivo. Então, com o tempo, a gente entendeu que era um projeto mesmo, deixar as coisas rolarem como estão rolando, porque é um jeito, como muita gente fala, que é do lulopetismo, que é deixar a briga rolar e tentar extrair dessa briga o melhor, o que for o melhor, para maximizar seus interesses, né? Tem mais duas questões para te colocar e antes a Janice volta aqui. Obrigado, Janice. Quadro novo. Apenas fofocas completas ou o brilho eterno da tecnocracia? Gestão técnica patrimonialista. Então, o conceito de lulismo é um conceito que tem muitos questionamentos sobre se de fato existe um lulismo, se a gente tem um lulismo, lulopetismo, petismo, enfim, são coisas, né, há divergências conceituais sobre esses conceitos. Mas, de fato, vamos pensar assim, se existe um lugar onde a concepção de lulismo, podemos dizer, deve estar presente, é no núcleo central do poder. Tá certo? Sim. O lulismo tem que estar presente, sobretudo ali, no Palácio do Planalto, né, em quem está à distância de um esticar de mão do presidente Lula. É para lá que ele leva. Está lá o Bigode, está lá, meu camarada Bigode, foi líder sindical lá nos anos 60, o Lula para lá leva aqueles a quem tem mais afeto, etc, etc. O que é o lulismo? Você viveu de dentro. O que é o lulismo hoje? Então, como você mesmo falou, Mauro, assim, dentro da sociologia política e dentro da ciência política tem vários estudos sobre isso, enfim. Porque nisso a gente pode ver, tem o lulismo, tem dentro do PT o lulopetismo, entende? Dentro das suas diferentes frações. Dentro do lulismo tem vários tipos de lulismo, né? Tem vários tipos de lulismo, que, enfim, tem vários estudos, divergências sobre isso, desde a questão de uma liderança carismática ou de pessoas que fazem uma escolha pelo lulismo por questões objetivo, racionais, que envolve o quê? Sobrevivência, estratégias de sobrevivência, né? Então tem, na hora de definir seu voto, desde a devoção ao Lula, né? Como, por exemplo, agora, na última semana, na Paraíba, aquela fala de que foi feita a seca para que eu pudesse trazer água, uma coisa assim, né? Incrível que ela fala, né? Enfim, perfeito Beato Salu, né? E sabe, assim, parênteses muito rápido, o Sidônio, o que me espantou no Sidônio, até eu falo isso nos relatos, que foi o primeiro ministro que falou de gestão, que eu ouvi. E eu sou uma cara que, assim, devido ao que eu estou buscando, sempre escuto de forma muito atenta discurso de ministro e tal, quando estava lá. E foi o primeiro que eu ouvi quando eu estava lá que falou de gestão, que se preocupou com isso e entendeu a balbúrdia que estava no governo e tentou e tenta até hoje, eu acho que do jeito dele, o Sidônio, né? O Sidônio deve estar se ver a loucura com isso, né? Mas do que tu perguntou... se envelheceu uns 10 anos nesse período dele, acho que não está nem um ano de governo ali. Muitas pessoas que estão na presidência têm isso. Diz daí a Coraline que essa frase chocou até o Matéia, né? Essa frase do Lula na Paraíba, quando ele disse que Deus criou a seca no Nordeste porque sabia que viria ele para acabar com a seca. Viria ele, Lula, para acabar com a seca. Realmente chocante essa frase do Lula. Mas fala, mas, lulismo. Assim, existe um lulismo no interior do PT, que são pessoas que são devotas ao Lula. Existe também o lulismo no sentido que ninguém quer contrariar o presidente. E aí eu vou pegar só como exemplo, eu poderia citar vários exemplos aqui, Mauro, para falar de como esse lulismo se manifesta nas suas diferentes formas, a questão da COP30. Porque várias pessoas estão tentando avisar o Lula de todos os problemas e do que envolve fazer uma COP30 em Belém e da forma como está sendo feita e o quanto de dinheiro público vai ter que ser aportado. Ora, não está num contexto de ajuste fiscal para quem, né? Arcabouço fiscal para quem e para quem, né? Enfim, só que o quanto de montante que vai ter que ser para conseguir colocar o mínimo de estrutura de aporte para a COP30. Ao mesmo tempo, as delegações não estão querendo vir para o Brasil.
devido aos altos preços, principalmente de países que são considerados emergentes, porque a diária é muito alta, enfim, ou que vão vir com delegações diminutas. Tudo isso se tenta, de certa forma, avisar, dizer para o Lula, mas as pessoas não querem contrariar o Lula, porque cria um dissenso ali, que ele vai criar um mal-estar, enfim. Então tem a ver muito com aquela lógica de quem o Lula puxou para a cozinha dele, nesse governo, puxou para a cozinha política dele e afastou da cozinha política dele. Então, muito desse comentário que diz que o Lula afastou e que não tem tantas pessoas que, digamos, debatam, discutam com ele, que chamem ele de Lula ao invés de presidente, isso é bem sintomático, então, desse lulismo, dessa forma de manifestação do lulismo hoje no governo, que tem a ver com aquilo, Mauro, assim, não quero usar uma linguagem grosseira aqui, mas é aquela coisa da bajulação da política, né? Da bajulação da política, porque geralmente quem costuma ser uma voz dissonante, né, costuma a não ser tão bem mais quisto naquele circuito e diminui as suas possibilidades de influência e indicação, enfim, né? Porque você, além de tudo, lida nessa conformação de hábitos de classe com vaidades, né? Com vaidades, enfim, com uma forma muito específica e singular de ver o mundo e de se portar ao mundo, né? Vou fazer uma pergunta de curiosidade. Claro. Aqui, aí não está nem na nossa pauta, nem nada, é mais uma curiosidade jornalística. A presença da Janja é visível no cotidiano lá do Palácio ou não? Olha, Mauro, de tudo que eu podia acompanhar também, porque eu ficava terça, quarta e às vezes quinta pela manhã muito no Congresso, né? Mas assim, do que eu podia observar e dos comentários, sim, ela tem um espaço lá no Palácio, né? Ela tem pessoas que são vinculadas a ela, que são várias mulheres assessoras, né? Cerca de 12, eu acho, que são vinculadas a ela, né? Enfim, ela tem ela tem uma estrutura lá, enfim, que ela, enfim, recebe pessoas, conversa, enfim, mas eu, se for te dizer, eu vi a Janja dentro do Palácio umas 3 vezes. Nesse tempo, devido à dinâmica do meu trabalho lá, né? Claro. Você estava ali fora desse eixo do núcleo central ali do poder palaciano. Descrevendo, olha, Mauro, até assim, não estava tanto lá no quarto andar, mas pelo menos 1, 2 vezes por semana eu estava lá, porque tinha reuniões, participava, ou era chamado, enfim. Mas, assim, do pouco que eu vi isso, mas, assim, isso eu estou descrevendo da experiência, né? Agora, se eu for dar a opinião e sobre como isso repercute entre os pares, repercutir entre os ex-pares lá no dia a dia, sobre a presença da Janja, como se modulava isso. Enfim, era alvo de muitas fofocas, e essa fofoca rola no interior do governo, né? Sim, sim. Bom, por que você voltou? Por que você voltou e por que essa decisão e como é que você chega de volta na Paraíba? Então, quando eu fui, porque assim, Mauro, eu gosto de estar em sala de aula, é o que eu gosto de fazer pesquisa, ter esse trabalho, né? E dentro das minhas escolhas, ter essa oportunidade, enfim, né? Mas assim, daí o que acontece? Eu fui para ficar 1 ano. Eu fui de outubro de 2023 e ia ficar até outubro de 2024. Só que quando eu ia sair, estava assim já para sair, faltava 2 meses para fechar o ano legislativo, tinha um volume muito grande de trabalho, a equipe é pequena. Eu tinha um papel de uma espécie de vice-diretor, né? Então tinha um papel de gerenciamento ali, porque geralmente é assim, ó, o secretário, tudo a parte operacional sobra para os substitutos, para os vices, enfim, é assim, porque os maiores diretores e tal têm um papel mais do que eles chamam de político, né? Como se fosse apartado do trabalho do dia a dia, né? Um papel muito mais representativo, né? Que é esse acho que uma das questões da esquerda, né?
a gente fomenta muito essa lógica representativa e pouco a lógica da democracia de alta intensidade, que é a democracia popular, que é popular, né? A gente, né? Esses limites do representativismo, enfim, sei lá, né? Como daria para dizer. Bom, mas aí tem isso, né? Então, assim, ia deixar a equipe lá, ia ser acho que ia ser injusto e desleal, né? Em primeiro lugar, naquele momento, sair daquele jeito. Ao mesmo tempo, eu queria entender e perpassar por aquele processo de ver a questão da ascensão do Hugo Motta. Também estava curioso para entender essas outras lógicas, né? Que, inclusive, de forma muito jocosa, e o pessoal, enfim, chama o Hugo Motta de bebê reborn do Lira, né? Enfim, né? Então, digamos assim, queria ver o que era essa liderança, ainda mais sendo do sertão da Paraíba, para entender essas lógicas e tudo, né? Mas é aí do seu estado, né? Sim, é. Aí, Mauro, tem essa lógica. Então, assim, eu falei, eu vou fazer até dezembro, tenho férias para tirar, e em fevereiro eu volto, vou sair. Foi o que eu fiz, né? Mas, claro, assim, e alegando também, assim, porque mais um tempo naquele espaço disfuncional é algo que estava abalando, de certa forma. Não era o tipo de trabalho que eu estava imaginando, eu já tinha entendido até aquele determinado momento que eu queria entender e ver e atualizar todas as minhas referências e, de certa forma, ver muitas continuidades com o que eu tinha vivido anteriormente. E também questões até de mesmo de estar ali flertando com questões de saúde mental, né? De avaria na saúde mental. Eu falei, olha, quer saber? Eu vou... Já entendi a lógica desse governo, para onde vai, o que está posto. Já tem 2 anos de governo, eu acho que o que tinha que mudar vai mudar à direita, não vai mudar num sentido ou rumo a um encontro de direita, não de esquerda, que muita gente fica reivindicando do governo Lula a guinada à esquerda, né? Quem dera! Olha, se com um ano de governo já é grande coisa, gente. É grande coisa. Então, assim, quer saber? Porque a questão, assim, um dos ativos para essa galera, enfim, ativo é commodity, é outras coisas. Uma das coisas mais valiosas que a gente tem na vida é tempo, né, Mauro? Então, assim, o tempo da minha vida? O que eu posso estar fazendo com ele? Então, de certa forma, além de contar essa experiência, eu vou voltar para... Pensei, vou voltar para o Nordeste, né? Enfim, porque há outras questões que atraem outras pessoas para cá não são valorações que estão no meu espectro, no meu imaginário, como eu organizo minha vida, os meus valores, e tudo bem. Quem organiza de outras formas, não sou melhor do que ninguém por isso. Mas eu falei, já está na hora. Aí ainda eu tive uma breve experiência na Controladoria Geral da União, de 2 meses, né? Um parceiro convidou lá para trabalhar, para tentar desenvolver uma parte de assuntos federativos na assessoria parlamentar lá, e eu tive mais 2 meses. Então eu saí da SRI em fevereiro de 2024, e ainda fiquei 2 meses na CGU até abril, daí até que, de fato, eu também entendendo um pouco da lógica das coisas na CGU, entendi que posso prestar um serviço público mais adequado, enfim, e não é só sobre mim as coisas, né? Muito pelo contrário, é sobre tudo que a gente está vivendo, né? No meu lugar, no meu território, né? Na UFPB, sim. Então... e outra, legal. O que me leva a voltar também é assim, eu sou professor universitário. A gente está com um orçamento dedicado às universidades menor do que o do governo Bolsonaro, gente. Eu não elegi esse governo para isso. Eu não quero fazer parte disso. Desse tipo de política econômica. É uma política econômica, entende? Outra coisa, o Plano Nacional de Educação, sabe quantas vezes menciona o termo universidade? Por enquanto, claro, ele pode sofrer modificações, uma vez. Como é que tu forma projeto de país? Então, vamos lá falar do Haddad de políticas estruturantes. Como é que tu pensa um projeto de país com políticas estruturantes sem estar pensando os diferentes níveis de ensino, sobretudo, e também a universidade? Sim. Querendo mexer com o teto do orçamento em educação e saúde. Como é que tu forma um projeto de país com isso? Então, assim, tem várias questões, desde o ajuste fiscal, a forma como é tocada a política ambiental. Eu venho da sociologia rural, tenho uma história nisso. A questão da reforma agrária e a situação hoje que está o MDA. Uma situação
ridícula que está o MDA. Então, assim, sinceramente, por esse conjunto de questões é que eu voltei, né? Legal. O Bolcheveg diz assim, e encerramos com o comentário dele: Jesus volta, mas o Lula não gira à esquerda. Tá certo, tem razão. Sérgio, muito obrigado. Vamos retomar essa conversa mais vezes aí, talvez até trazer pessoas que também passaram, fizeram esse caminho, né, de estar presente no governo Lula, para você dialogar também com essas pessoas e fazer um balanço do que está sendo essa experiência de Lula 3 dentro da máquina do Estado, dentro da máquina do governo. Obrigado, e até, Mauro, obrigado. Fazer mais 2 textos para analisar a política ambiental e a política agrária do governo. Daí eu te passo e tal, e a gente segue compartilhando. E assim, foi uma grande satisfação estar aqui, podendo compartilhar, trocar, conversar. Sigo à disposição, né? E muito parabéns assim ao Farol Brasil, a forma como vocês estão tocando a coisa, ampliaram, e essa iniciativa de ampliar a programação de vocês, com programas à tarde, manhã e o Noite Brasil, enfim, só mesmo parabéns aí à iniciativa de vocês. É nisso no horizonte estratégico, mas no campo da tática que a gente está precisando enquanto esquerda, né? Desse tipo de iniciativa e desse tipo de atitude. Parabéns mesmo, tá? Gostei de você. Já gostava pelo WhatsApp, agora ao vivo aqui. Legal. Abração, homem. Satisfação. Feito, gente.